Como aquele momento, anos antes, em que ela o vira saltar do alto de uma pedra para dentro do Hudson, vira-o desaparecer na água escura e ficará pensando que ele logo reapareceria e que então seria a sua vez de pular. Dagny resolveu tirar o medo da cabeça. Para Francisco, o perigo era tão somente uma oportunidade para alguma atuação brilhante, não havia batalhas que ele não ganhasse, inimigos que não derrotasse. E então ela se lembrou de um comentário que ouvirá alguns anos antes. Um comentário estranho, e era estranho que as palavras permanecessem em sua memória, muito embora na época pensasse que elas não faziam sentido. O autor do comentário foi um velho professor de matemática, amigo de seu pai, que viera aquela vez, a primeira e única, visitá-los em sua casa de campo. Dagny gostava de seu rosto, e ainda se lembrava da tristeza curiosa que vira nos olhos dele certa noite, quando ele, sentado na varanda ao entardecer, disse ao pai de Dagny, apontando para o vulto de Francisco no jardim: aquele menino é vulnerável. Ele tem uma capacidade excessiva de sentir felicidade. O que será que ele vai fazer com ela num mundo onde há tão poucas ocasiões de se ser feliz? Francisco se matriculou numa grande universidade americana, que seu pai escolhera para ele muitos anos antes. Era a instituição de ensino mais prestigiosa do mundo, a Universidade Patrick Henry, em Cleveland. Naquele inverno, Francisco não foi visitá-la em Nova York, muito. Embora ele pudesse ir vê-la com apenas uma noite de viagem. Não se corresponderam, como aliás nunca faziam. Mas Dagny sabia que ele voltaria ao campo para passar um mês no verão. Naquele inverno, em certas ocasiões, ela sentiu uma apreensão indefinida. As palavras do professor lhe voltavam à mente com insistência, como uma advertência que não conseguia entender. Resolveu esquecê-las. Quando pensava em Francisco, sentia-se confiante de que ela viveria mais um mês como uma promessa do futuro, como prova de que o mundo que via em seu futuro era de verdade, muito embora não fosse o mundo daqueles que a cercavam. Oi, Slug. Oi, Frisco. Ao vê-lo na colina, naquele primeiro momento, ela compreendeu de repente a natureza daquele mundo que era deles dois, juntos, em contraposição a todas as outras pessoas. Foi apenas uma pausa momentânea. Dagny sentiu a saia de algodão bater em seus joelhos, agitada pelo vento. Sentiu o sol nas pálpebras. E a força de um alívio tão imenso que enterrou os pés na grama, porque teve a impressão de que seria levantada do chão, sem peso, pelo vento. Foi uma sensação súbita de liberdade e segurança porque ela compreendeu que não sabia nada sobre a vida de Francisco, jamais soubera e nunca precisaria saber. O mundo do acaso de famílias, refeições, escolas, pessoas, indivíduos sem objetivo que vergavam sob o peso de alguma culpa desconhecida não era o mundo deles, não os mudaria jamais, não tinha importância. Ele e ela jamais haviam falado das coisas que aconteciam com eles, e sim apenas das coisas em que pensavam, daquilo que pretendiam fazer. Dagny olhou para Francisco em silêncio, como se uma voz dentro de si dissesse, não o que você é, mas o que havemos de fazer. Eu e você, ninguém nos deterá. Perdoe meu medo, me perdoe por pensar que eu poderia perdê-lo para eles, me perdoe por duvidar, eles nunca hão de alcançá-lo, nunca mais vou temer por você. Ele também ficou parado, olhando para ela, por um momento e Dagny achou que não era um olhar de quem encontra uma amiga após uma longa ausência, e sim de quem vem pensando nela todos os dias. Ela não pôde ter certeza, tudo se passou em apenas um instante, tão breve que, no momento exato em que ela o captou, Francisco estava se virando para apontar para o álamo atrás dele, dizendo, com o tom de voz que usavam em suas brincadeiras do tempo da infância: eu queria que você corresse mais depressa. Vou ter sempre que esperar por você. E você vai esperar por mim? Perguntou ela, alegre. Sempre respondeu ele, sem sorrir. Enquanto subiam a ladeira em direção à casa, Francisco conversava com Ed. Dagny caminhava silenciosa ao seu lado. Sentia que havia agora uma reserva entre eles, a qual, curiosamente, era uma nova forma de intimidade. Ela não lhe perguntou nada sobre a universidade. Alguns dias depois, perguntou apenas se ele estava gostando. Hoje em dia ensinam muita bobagem, respondeu ele. Mas gosto de alguns cursos. Fez amigos lá. 2. E não disse mais nada. Jim estava chegando ao fim de seu curso numa faculdade de Nova York. Seus estudos lhe emprestaram uma agressividade estranha, trêmula, como se ele houvesse descoberto uma nova arma. Certa vez, sem ter sido provocado, disse a Francisco, detendo no meio do gramado, num tom de hipocrisia, agressivo: agora que você já está na faculdade, devia aprender alguma coisa sobre ideais. É tempo de esquecer sua ganância egoísta e pensar um pouco nas suas responsabilidades sociais, porque, a meu ver, toda essa fortuna que você vai herdar não é para lhe proporcionar prazer, e sim para você utilizar em benefício dos pobres e dos menos favorecidos, porque acho que aquele que não entende isso é o mais depravado dos seres humanos. Francisco respondeu, cortês: não é aconselhável, James, dar sua opinião quando ninguém a pede. Você se arrisca a fazer a descoberta embaraçosa de que ela nada vale para seu interlocutor. Dagny perguntou a Francisco: há muitos homens como Jim no mundo? Francisco riu, muitíssimos. E você não se incomoda com isso? Não. Não tenho que lidar com eles. Por que você perguntou? Porque acho que eles são perigosos, de algum modo. Não sei como, meu Deus, Dagny. Você acha que posso ter medo de um objeto como James? Alguns dias depois, estavam os dois caminhando sozinhos pelo bosque à margem do rio quando ela perguntou: Francisco, qual é o mais depravado dos seres humanos? Aquele que não tem objetivos. Ela contemplava as árvores eretas que o separavam do grande espaço aberto que surgia subitamente para além delas. Dentro da floresta estava fresco e quase escuro, mas os galhos exteriores recebiam os raios de sol quentes e prateados refletidos pela água. Ela se perguntava por que motivo estava apreciando aquela paisagem, ela que nunca antes prestara atenção nisso, porque ela estava tão consciente de seu prazer, de seus movimentos, de seu próprio corpo ao caminhar. Não tinha vontade de olhar para Francisco. Sentia que sua presença parecia mais intensamente real quando ela desviava a vista de seu rosto, quase como se fosse da presença dele que ressaltasse sua autoconsciência, como o sol refletido pela água. Você se acha capaz, não é? Perguntou ele. Sempre achei, respondeu ela em tom de desafio, sem se virar. Bem, quero vê-la provar que isso é verdade. Quero ver até onde você vai subir na tagarta transcontinental. Por melhor que você seja, quero vê-la se esforçar ao máximo para ser ainda melhor. E, quando você tiver se esgotado para atingir um objetivo, quero vê-la começar a buscar outro. Por que você acha que estou interessado em provar alguma coisa a você? Quer que eu responda? Não, sussurrou ela, olhando fixamente para a outra margem do rio, ao longe. Ela ouviu rir baixinho, e depois de algum tempo ele disse: Dagny, não há nada de importante na vida, exceto a sua competência no seu trabalho. Nada. Só isso. Tudo mais que você for vem disso. É a única medida do valor humano. Todos os códigos de ética que vão tentar enfiar na sua cabeça não passam de dinheiro falso impresso por vigaristas para despojar as pessoas de suas virtudes. O código da competência é o único sistema moral baseado no padrão ouro. Quando você crescer, vai entender o que estou dizendo. Já entendo. Mas, Francisco, por que só eu e você parecemos saber disso? E por que você se preocupa com os outros?
Porque eu gosto de compreender as coisas, e há uma coisa em relação às pessoas que não consigo entender. O quê? Olhe, eu nunca fui popular na escola e isso nunca me preocupou, mas agora eu descobri a razão. É uma coisa maluca. Não gostam de mim não porque eu faço as coisas mal feitas, e sim porque faço tudo bem. Não gostam de mim porque sempre tirei as maiores notas da turma. Nem preciso estudar. Sempre tiro 10. Você acha que eu devia tentar tirar 4 só para me tornar a garota mais popular da escola? Francisco parou, olhou para ela e lhe deu uma bofetada. O que ela sentiu foi contido num único instante, enquanto o chão sob seus pés tremia. Numa explosão de emoção dentro dela. Dagny tinha consciência de que mataria qualquer outra pessoa que batesse nela. Sentia a fúria violenta que lhe teria dado forças para matar e um prazer igualmente violento por ter sido Francisco quem a esbofeteara. Sentia prazer com a dor surda e quente no rosto, com o gosto de sangue no canto da boca. Sentia prazer no que ela de repente compreendeu a respeito de Francisco, de si própria, daquilo que o motivava. Esforçou-se para conter a tonteira, levantou a cabeça com firmeza e o encarou, consciente de uma nova força dentro de si, sentindo-se à altura dele pela primeira vez na vida, encarando com um olhar irônico de triunfo. Será que o feri tanto assim? Perguntou ela. Ele parecia atônito, a pergunta e o sorriso não eram infantis. Respondeu, sim, se isso lhe dá prazer. Pois dá. Nunca mais faça isso. Não faça brincadeiras desse tipo. Não seja bobo. Quem disse a você que quero ser popular? Quando você crescer, vai entender como é abominável o que disse. Eu já entendo. Ele se virou. Abruptamente, tirou do bolso o lenço e o molhou no rio. Venha cá, ordenou. Ela riu e deu um passo atrás. Ah, não. Quero que fique assim como está. Tomara que enche bastante. Gostei. Ele a contemplou por um longo instante. Lentamente, com muita seriedade, disse, Dagny, você é maravilhosa. Sempre pensei que você achasse isso, respondeu ela, com uma naturalidade insolente. Quando chegou a casa, Dagny disse à mãe que havia cortado o lábio ao cair sobre uma pedra. Foi a única vez em sua vida que mentiu. Não o fez para proteger Francisco. Fez por sentir que, por algum motivo indefinível, o incidente era um segredo precioso demais para ser compartilhado. No verão seguinte, quando Francisco veio, ela estava com 16 anos. Ao vê-lo, começou a descer a colina correndo, mas parou de repente. Ele viu, parou também, e ficaram imóveis por um momento, olhando um para o outro, separados por uma longa e verde encosta. Foi ele que andou em direção a ela, bem devagar, enquanto ela o esperava, imóvel. Quando ele se aproximou, ela deu um sorriso inocente, como se não percebesse que tinha havido uma disputa, e um vencedor. Caso você esteja interessado, disse ela, estou trabalhando na estrada de ferro. Vigia noturna da estação de Rockdale. Francisco riu. Está bem, Taggart Transcontinental, agora vamos disputar quem honra mais seu antepassado, se você, com seu Nat Taggart, ou eu, com meu Sebastião de Anconia. Naquele inverno, Dagny reduziu sua vida à simplicidade luminosa de um desenho geométrico, algumas linhas retas de sua casa à faculdade de engenharia na cidade, de dia, e de sua casa ao trabalho na estação de Rockdale, à noite, e o círculo fechado do seu quarto, repleto de diagramas de motores, projetos de estruturas de aço, horários de trens. A senhora Taggart observava. A filha, preocupada e confusa. Tudo ela perdoava, menos uma coisa, Dagny não manifestava nenhum interesse por homens, nenhuma inclinação sentimental. A senhora Taggart não gostava de extremismos. Estava disposta até a aceitar o extremo oposto, se necessário, mas isso era ainda pior, pensava ela. Tinha vergonha de confessar que, aos 17 anos, sua filha não tinha nenhum pretendente. Dagny Francisco de Anconia. Dizia ela, sorrindo com tristeza, quando as amigas curiosas lhe perguntavam. Ah, não, não é namoro, não. É alguma espécie de cartel industrial e internacional. Eles só pensam nessas coisas. Certa noite, na presença de visitas, a senhora Taggart ouviu James afirmar, com um tom de estranha satisfação na voz, Dagny, apesar de você ter o mesmo nome da linda mulher que se casou com Nat Taggart, você se parece mais com ele do que com ela. A senhora Taggart não sabia o que era pior, James dizer uma coisa dessas ou Dagny concordar, sentindo-se elogiada. Ela jamais conseguiria, pensava a senhora Taggart, entender sua própria filha. Dagny era apenas um vulto que entrava e saía da casa, uma figura magra, de casaco de couro com colarinho levantado, saia curta e longas pernas de corista. Atravessava a sala com passos abruptos, diretos, masculinos, porém tinha certa graça em seus movimentos, rápida, tensa, curiosamente, desafiadoramente feminina. Às vezes, ao olhar de relance para o rosto de Dagny, a senhora Taggart captava uma expressão que não conseguia definir com precisão, era muito mais do que alegria. Era um prazer de uma pureza tão virginal que lhe parecia uma normalidade, era impossível que uma moça fosse insensível a ponto de não ter descoberto nenhuma tristeza na vida. Sua filha, concluiu ela, era incapaz de sentir emoções. Dagny perguntou ela uma vez, você nunca pensa em se divertir?